Boa noite, nossos amigos e demais companheiros de estudo do Espiritismo. Voltamos com uma nova edição do programa Encontro com o Espiritismo, que, como sabemos, é uma produção da Associação Espírita Adolfo Bezerra de Menezes, aqui da cidade de Limoeiro, Pernambuco. E hoje, que é dia 11 de abril de 2022, nós lembramos que o mês de abril é o mês de comemoração e de prestar homenagem ao Livro dos Espíritos, que completa 165 anos ininterruptos. É o livro que é a base do Espiritismo. Se você quer interpretar os textos da Bíblia e entender melhor o que Jesus ensinou, leia o Livro dos Espíritos, casado com a Gênese, ambos de Allan Kardec. O Livro dos Espíritos, casado com a Gênese, que você vai ter um conhecimento profundo da teologia do Espiritismo, o estudo sobre Deus e a criação. Deus e a criação cabe dentro do estudo da teologia. Então, este mês de abril, os espíritas do mundo inteiro, inclusive aqui em nosso país, o Brasil, todo mês de abril o Senado se reúne e presta uma homenagem ao Livro dos Espíritos, o Dia do Espiritismo, e também prestam homenagem simultaneamente à figura de Francisco Cândido Xavier, o Chico Xavier, que ao desencarnar há alguns anos, ele deixou 465 livros psicografados. Ele, que era semi-analfabeto, e com a sua desencarnação já foram vendidos ou tirados mais de 50 milhões de exemplares espalhados pelo mundo. E os direitos autorais ele sempre dava às instituições de caridade, que fossem espíritas ou não espíritas. Mas ele tinha essa grande alma e foi o maior médium psicógrafo que o planeta Terra até hoje já conheceu, Chico Xavier. E hoje, então, prestando a homenagem ao Livro dos Espíritos, que é, como chamam, a Bíblia de consulta dos espíritos, aliás, dos espíritas e dos espíritos desencarnados também, por que não? Este livro é universalista, pode ser conhecido pelos seguidores de todas as crenças religiosas, sem prejuízo da sua igreja. Porque o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, que o Espiritismo surgiu a partir do lançamento do Livro dos Espíritos, é universalista e democrático. Não pressiona nenhuma criatura humana para aceitá-lo, porque o Livro dos Espíritos, sendo a base do Espiritismo, apresenta uma fé racional, não é uma fé cega, é uma fé racional, é aquela mesma que o codificador Allan Kardec apresenta no Evangelho segundo o Espiritismo. Fé inabalável só é aquela que encara frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Esta é a fé dos espíritas, não é a fé cega, mas é a fé que enfrenta a razão e os fatos em todas as épocas da humanidade. Este é o Livro dos Espíritos,
E esta é a base do Espiritismo. E prestando uma homenagem especial ao Livro dos Espíritos, que foi publicada a sua primeira edição a 18 de abril de 1857 em Paris, a capital da França, por Allan Kardec. E hoje, prestando essa homenagem, nós consultamos aqui o Evangelho segundo o Espiritismo e logo no prefácio nós vamos ver, convidamos os nossos interessados no programa Estudo do Espiritismo para refletir sobre uma pequena mensagem do Espírito, que deu o nome Espírito da Verdade, e o que eles dizem a respeito do objetivo do Espiritismo aqui na Terra, a missão do Espiritismo aqui na Terra, como terceira revelação de Deus à humanidade. Com a palavra, o Espírito da Verdade, é uma pequena mensagem. E ele então diz, os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, qual imenso exército que se movimenta ao receber as ordens do seu comando, espalham-se por toda a superfície do planeta Terra e semelhantes a estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos da humanidade e vêm abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo em verdade que são chegados tempos em que todas as coisas devem ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar e elevar os justos. As grandes vozes do céu ressoam como sons de trombetas, e o cântico dos anjos se lhe associa. Homens, vem a mensagem, homens, nós vos convidamos ao divino concerto. Tomai da lira, que vossas vozes se unam e que, no hino sagrado, elas se estendam e vibrem de um extremo a outro do universo. E ele termina, homens, irmãos, a quem amamos, estamos juntos de vós. Estamos juntos. Amai-vos também uns aos outros e dizei do fundo do coração, fazendo as vontades do Pai, que está no céu. Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. E então, numa rodinha, numa mensagem muito ligeira de rodapé, nota de rodapé, a editora diz, a instrução acima do prefácio, transmitida por via mediúnica, o Espírito da Verdade, foi que transmitiu por via mediúnica, resume ao mesmo tempo o verdadeiro caráter do Espiritismo, da revelação espírita, e o objetivo do Evangelho segundo o Espiritismo. E nós, então, damos prosseguimento ao nosso programa Encontro com o Espiritismo. Gostaríamos de apresentar a frase do nosso programa da noite de hoje. A frase, vamos ver o que diz aqui. Quando você estiver depressivo, leia uma página do Evangelho. Quem sabe se o remédio para a sua depressão não está nos ensinamentos do Cristo de Deus, do Messias? O que ele diz?
as minhas palavras são espírito e vida. É o que disse Jesus de Nazaré. E mais outro pensamento que diz: você está deprimido, envolvido por uma ansiedade patológica, doentia, que lhe perturba a vida, leia uma página do Evangelho segundo o Espiritismo. E leia também algumas perguntas de O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. E mais, quem sabe se o remédio não está nos ensinamentos do Messias, quando ele diz: as minhas palavras, repetindo, são espírito e vida. E diz mais ele no Evangelho, quando ele falava com os apóstolos, mas a mensagem era para todos, ele dizia: vinde a mim, todos vós que vos achais cansados e sobrecarregados de provas, de problemas, de perturbações, de depressões. É o que nós acrescentamos: vinde a mim todos vós, que eu vos aliviarei. Aprendei comigo, Jesus era o que dizia aos apóstolos, aprendei comigo, que sou manso, brando e humilde de coração, e encontrareis descanso em vossas almas. E aí fica a frase do programa de hoje, que é da autoria do Messias, Jesus de Nazaré. E voltamos com o nosso programa Encontro com o Espiritismo. Aqui, lendo, nós encontramos aqui a leitura, e vamos ler para todos, a bem-aventurança, o sermão da montanha que Jesus disse para uma multidão. E ele diz: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados mansos, os brandos, os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus e herdarão a terra. Quarto, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia do nosso Pai Celestial. Sexto mandamento, bem-aventurados puros de coração, porque verão a Deus. Sétimo, bem-aventurados pacíficos, os pacificadores, porque serão chamados também filhos do Pai Celestial. E oitavo, bem-aventurados os perseguidos por causa da minha justiça, quer dizer, da minha verdade, bem-aventurados, porque deles é o reino dos céus. E bem-aventurados sois quando, por minha causa, pela minha justiça, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo eles, os inimigos, disserem todo mal contra vós. E mais, e regozijai-vos e exultai de alegria, porque é grande a vossa recompensa e o vosso galardão no reino de Deus, pois assim também perseguiram os profetas que viveram entre vós. Então este é o sermão da montanha de Jesus de Nazaré, aquele que passou aqui pela terra, o Cristo de Deus, o grande Messias. Muita paz para todos.